7h25, hora do esporte. João chegando novamente por aqui. E você já vai falando aí sobre essas movimentações que a gente está tendo nesse cenário esportivo paraense. Verdade. Bom dia novamente para você, Fábio. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos começar falando de Campeonato Paraense, porque a partir do dia 24 de janeiro vai rolar a bola pelo Campeonato Estadual. Serão 12 times de 7 cidades diferentes espalhados por todo o estado que vão brigar por todas as vagas nas competições nacionais e também, é claro, pelo título de campeão de estadual. E nesse início de 2026, a gente vai começar com um panorama geral de todas as equipes sobre como elas estão nesse momento. Separando os destaques por região, começamos pelo oeste do estado, onde a cidade de Santarém terá 3 representantes: São Raimundo, São Francisco e o Amazônia. A boa notícia é que a cidade vai voltar a receber jogos. Fechado desde 2021, o Colosso do Tapajós continua inativo. Por isso, o estádio Panteirão foi reformado. Com capacidade para até 4.000 torcedores, será a casa dos santarenos. Um ano histórico onde o futebol santareno retorna para Santarém, onde o São Francisco vai poder jogar diante do seu torcedor novamente. E ano de clássico, né? Um ano que o Raifran retorna à primeira divisão, e isso com certeza é uma motivação a mais. O rival São Raimundo está de volta à elite, com 2 troféus em 2025. Atual campeão da 2ª divisão e da Copa Oeste do Pará, terá Robson Melo como treinador e quer fazer um bom retorno. Vai se manter na competição na elite estadual. O São Raimundo tem 6 anos que não disputa a primeira divisão. Em Santarém, então, tem mais um tempo. A nossa responsabilidade dobra por jogar em casa, o nosso Panteirão está em reforma. Vice-campeão da segundinha, o Amazônia volta a trabalhar no dia 2 de janeiro, após a pausa para o final da Copa Oeste do Pará. Dirigindo a minha própria equipe, voltando à elite do campeonato, dirigindo a minha própria equipe, penso em fazer o melhor possível. É uma doação, não que seja maior do que a doação que eu proporcionava às outras equipes. O campeão de 2012, o Cametá, aposta em jogadores que foram bem em outros times, como Meia Germano, Estuna e Águia de Marabá. Além disso, há remanescentes de destaque, como o atacante Fidel, autor de um golaço contra o Remo no ano passado. O objetivo do clube é classificar entre os 8 melhores do futebol paraense e aí passar para a segunda etapa, classificar entre os 4, dando calendário a 2027 nos campeonatos nacionais. O Castanhal já está em pré-temporada desde dezembro, sob trabalho de Guilherme Furtado. O Japim terá o atacante Daniel GTA, autor de 11 gols na última temporada com as camisas do Cametá e do Águia. Além disso, 5 jogadores da base foram promovidos e mais 2 estrangeiros contratados: o volante Jean Marcos e o zagueiro Kevin Salcedo, ambos colombianos. Estou muito feliz de chegar no time. As expectativas são muito boas, muito altas. Estamos fazendo um bom trabalho para chegar lá em cima, beleza? Um time que quer surpreender ao Capitão Poço. Em 2025, a Laranja Mecânica, na sua primeira participação na elite, só foi eliminada nas quartas de final pelo Paysandu. E nesta temporada, o treinador será Aldenir Rizar. Autor de 3 gols no último Parazão, o atacante Debu é a principal contratação. Jogadores que já sabem o clima que é o Campeonato Paraense, né? Um clima de chuvoso, campo pesado. O estádio Diogão foi vetado pela falta de estrutura. Com isso, o Bragantino terá que mandar os seus jogos em Augusto Correia, a 16 quilômetros de Bragança. Em 2024, foram 4 gols em 8 jogos. O comando ficará por conta do técnico campeão em 2023 com o Águia, Matal Sodré. Estamos em processo de cada vez mais conhecermos o nosso grupo, o nosso elenco, entendermos um pouquinho do nosso modelo de jogo e conseguir retribuir o que o torcedor espera esse ano de 2026. No sudeste do estado, o Águia de Marabá foi a primeira equipe a iniciar a pré-temporada, no dia 5 de dezembro. Inclusive já fez até 2 amistosos contra o Imperatriz do Maranhão, onde conseguiu 2 vitórias. E agora vamos ao Piauí. O objetivo desses jogos lá em outro estado é porque a gente vai conseguir enfrentar adversários com muita qualidade, com um alto investimento. Isso vai testar bem a nossa equipe e vai servir de parâmetro para a gente entender como está, em que nível o nosso modelo de jogo,
para chegar forte já na estreia contra o Remo na Supercopa Grão-Pará. Na capital, há 4 representantes. O Santa Rosa faz a pré-temporada em Ipixuna do Pará, sob o comando do experiente Samuel Cândido. O Macaco Prego tem como objetivo se classificar às quartas de final, onde no ano passado foi eliminado pelo Remo. Quem foi mais longe do que o Santinha foi a Tuna Luso, semifinalista na última temporada e vice-campeão da Copa Grão-Pará, faz a pré-temporada em Belém. Mas também é mais um que vai precisar mandar jogos da primeira fase em Augusto Correia, por conta da reforma do gramado do Estádio do Souza. Os torcedores tunantes que a partir da próxima temporada vocês já estejam preparados já para poder se direcionar para a cidade de Augusto Correia para poder estar junto conosco nessa nova jornada do Campeonato Paraense 2026. O Paysandu, vice-campeão no ano passado, vive uma reconstrução. Após um rebaixamento que desencadeou uma crise política que resultou na renúncia do presidente Roger Aguilera, um novo elenco está sendo formado. Até agora, 7 jogadores foram contratados. Os últimos foram o meia Marcinho, ex-chapecoense, e o atacante Ítalo Carvalho, que veio do Volta Redonda. O técnico é Júnior Rocha. A pré-temporada bicolor acontece toda no CT de Águas Lindas, em Ananindeua. A rotina de treinos vão continuar intensas, né? A gente tem priorizado muito a parte tática, né? Dando ênfase ao modelo de jogo. Consequentemente, a gente trabalha muito a parte física, né? Todos os atletas em readaptação física, técnica, tática. Já os atuais campeões adotaram uma estratégia diferente para esta temporada. A apresentação e a preparação do elenco não vão acontecer em Belém. O Leão arrumou as malas para ir a Pernambuco. A estrutura utilizada será a do Retrô, clube que está na Série D, mas que tem instalações invejáveis. A decisão foi tomada por conta das obras no CT de Outeiro e no Baenão. Pela primeira vez na história do clube, a gente vai fazer uma pré-temporada fora do estado, num centro muito avançado. É um investimento que vai valer a pena, porque nós temos toda uma estrutura para treinamento, de academia, de exame, de fisiologia. O último a voltar aos treinos, o Remo conserva 20 jogadores que fizeram parte do acesso à Série A. No entanto, as negociações de novos nomes estão acontecendo. Oficialmente já foram anunciados o volante Zé Ricardo e o atacante Aleph Manga. Só que a maior contratação até agora é para o banco de reservas. Treinador de Copa do Mundo, Juan Carlos Osório, foi escolhido para iniciar o trabalho. Toda competição é importante para o clube. E o clube tem que entrar em todas elas para ganhar. E o Campeonato Paraense não seria diferente. Logicamente que a gente tem que, muitas vezes, priorizar uma competição. A competição mais importante e mais rentável, que é o Campeonato Brasileiro. Até porque, em algumas situações, haverá jogos simultâneos e a gente tem que ter um plantel não só de qualidade e quantidade, para que a gente possa fazer o melhor do clube nas competições que ele vai disputar. A primeira rodada será aberta no dia 24, um sábado, com o Remo e Bragantino e Águia e Santa Rosa. No domingo, dia 25, Paysandu, São Raimundo, e Cametá e Castanhal vão fazer as suas estreias. Os únicos jogos sem datas, horários e locais confirmados por enquanto são Amazônia e Tuna e São Francisco e Capitão Poço. Portanto, esse é o panorama geral do Campeonato Paraense. Começa no dia 24 de janeiro e a expectativa é alta, né? E a ver como, principalmente para o Clube do Remo, né? Como o time azulino vai tratar essa competição, já que a Série A do Campeonato Brasileiro começa dias depois, no dia 28, e vai ser disputada concomitantemente aí com o Campeonato Estadual, né? Então, vai ser mais um desafio, não só para o Remo, também como para as outras equipes. Lembrando que a fórmula de disputa muda, mas continua parecida com a do ano passado, tá? Antes eram 4 equipes em 3 grupos e elas jogavam jogavam fora dos seus grupos, né? Isso continua acontecendo, mas agora, já que são 12 equipes, são 2 grupos de 6, leva-se em conta a classificação geral do campeonato, não a dos grupos. Então, do primeiro ao 8º colocado, os classificados saem daí para as quartas de final. E aquele cruzamento olímpico, né?
o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, assim em diante. O nono e o 10º colocado nem caem e também nem se classificam, e os 2 últimos serão rebaixados à 2ª divisão. É assim que vai funcionar o Campeonato Paraense. Esse ano, no mata-mata, teremos quartas de finais e semis em jogos únicos e a grande final apenas em 2 partidas. Vem aí o Parazão. Vem aí, já estamos contando os dias, porque tem clássicos, tem confrontos que movimentam bastante aí as torcidas. Vamos seguindo, a gente tem Paysandu também. Isso, temos Paysandu também, porque o Papão volta hoje aos trabalhos, depois da pausa para o Réveillon. O treinamento começa a partir das 4 horas da tarde no novo CT do clube em Ananindeua. O Papão se prepara para o Parazão 2026. A estreia do time, repito, será no dia 25 de janeiro contra o São Raimundo, lá no estádio da Curuzu. Mudando de assunto, vamos falar do Remo e confirmar a negociação que a gente trouxe aqui mesmo antes da virada, tá? Porque o ano começou com um presente para os remistas, depois de muita especulação, agora é oficial, Iago Pikachu é jogador do clube do Remo. O anúncio oficial saiu nas redes sociais do Clube do Remo na primeira meia hora de 2026. Mas a negociação já ganhava repercussão ao longo da semana. Após a despedida oficial de Iago Pikachu do Fortaleza, o Remo publicou um vídeo bem-humorado, inspirado no desenho Pokémon. Era o sinal de que Pikachu estava atravessando a Almirante Barroso. Aos 33 anos, nascido em Belém, Pikachu foi revelado pelo Paysandu. A ligação com o Papão vem das categorias de base. A estreia como profissional aconteceu em janeiro de 2012. Em 4 temporadas como lateral direito, alcançou 62 gols em 213 jogos. Participou da conquista de um campeonato paraense e de um acesso. É o 3º maior artilheiro do clube no século, atrás de Robson, o Robigol, e Zé Augusto. Em 2016, mudou de clube pela primeira vez, acertou com o Vasco da Gama. Seguiu como protagonista, atuando também como ponta direita e meia. Foram 39 gols em 248 partidas e um título carioca. Do Vasco, seguiu para o Fortaleza em 2021 e voltou a fazer história. Em 4 anos pelo tricolor, conquistou 2 Copas do Nordeste e 3 campeonatos cearenses. Em 2021, foi eleito o melhor lateral do Brasileirão. Ao todo, marcou 61 gols em 285 jogos. O jogador desembarca no Recife no dia 3, quando inicia a pré-temporada no novo clube. Tá aí, tá confirmado, Iago Pikachu é jogador do clube do Remo e ainda tem muita lenha para queimar, né? Apenas 33 anos de idade, fez mais de 50 jogos na última temporada pelo Fortaleza e um jogador, né, que chega nesse momento ainda em alta, digamos assim, né? Porque apesar do rebaixamento, ele conseguiu grandes resultados com o Fortaleza nos últimos anos, né? Incluindo uma final de Sul-Americana, também além dos títulos estaduais e também da Copa do Nordeste. Iago Pikachu chega no clube do Remo. A reportagem apontou a história dele na base no Paysandu, mas ainda criança ele jogou na base do Remo também, né? Principalmente no futsal. Então o Iago Pikachu voltando aí para o time azulino, time onde ele atuou desde criança e agora vai escrever uma nova histora com o clube do Remo. E eu vi que você gostou, Fábio, aqui do vídeo. Eu né? adorei esse vídeo. Primeiro que eu sou assim, apaixonada, né, por animes, Pokémon aí faz parte do nosso imaginário, principalmente de nós que estamos aí na casa dos 30, e aí a gente vê esse vídeo que tem muita referência a esse momento nostálgico, e foi muito criativo, né, a forma como ele pega a Pokébola atravessa na faixa de pedestre, gente, a Pokébola é consciente. Ela sai lá da frente da Curuzu, atravessa pela faixa de pedestre. Pela faixa de pedestre. Consciente a Pokébola, para chegar lá no Baianão. Nesse vídeo foi divulgado ainda durante a tarde. A contratação foi anunciada oficialmente durante a virada, né, para 2025. E agora é esperar para ver quais serão as outras contratações que o Clube do Remo vai fazer. Uma que já está fechada, por exemplo, é o lateral direito João Paulo, do Grêmio.
que vai chegar agora para o Clube do Remo, direto para a pré-temporada em Recife. E por falar em Clube do Remo, vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque a garotada do Leão deve chegar hoje no estado de São Paulo para a disputa da Copinha. O time saiu de Belém na última terça-feira. Ontem à tarde, a delegação fez uma parada em Goiânia para realizar um treinamento no CT do Vila Nova. O Remo estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior na segunda-feira contra o Batalhão do Tocantins, lá na Arena Barueri. O Leão faz parte do grupo 27 da competição, junto com o Palmeiras e também o Monte Roraima. Inclusive, vamos ouvir aí o técnico Netão falando sobre essa preparação azulina. A viagem foi tranquila. Conseguimos atingir o objetivo que era treinar durante a viagem. Acho importante a gente dar essa parada para poder fazer essa sessão de treinamento. E tudo dentro do que a gente planejou. Agora é descansar de hoje para amanhã treinar de novo. Temos até o domingo aqui para treinar. Vai ser importante para a gente chegar bem no primeiro jogo da Copa São Paulo. Mas antes do Remo, outras equipes paraenses entram em campo. Amanhã, à 13h, a Tona faz o seu primeiro jogo na competição na cidade de Brodowski, contra o Bandeirante de São Paulo. Às 5h15, o Carajás estreia em Presidente Prudente contra o Grêmio Prudente, o time da casa. Já o Águia entra em campo em Taubaté, às 11h do domingo, para enfrentar o Botafogo do Rio de Janeiro. Portanto, são 4 paraenses na competição, o maior número de representantes locais da história na competição. É isso, a gente vê que mesmo a base, né, está conseguindo ganhar um destaque. Então, que sejam frutos que a gente possa a gente já está colhendo esses frutos, na verdade, mas que a gente possa continuar colhendo muito mais nessas gerações aí que estão por vir no nosso futebol paraense. Fechamos por agora. Fechamos. Daqui a pouquinho você volta? Não, hoje teremos só um tempo, mas na segunda-feira voltamos com mais. Combinado. Isso. Grande abraço. Obrigada, João. E olha só, domingo tem Liberal Comunidade. Primeiro